Olá, muito bom ano a todos. E agora sim está a gravar, Luís. Igualmente, beijinho. Boa noite a Bom todos. ano. Boa noite a todos. Bem-vindos. E, obviamente, feliz dia do astrólogo. Feliz dia do astrólogo, claro. Hoje é o dia dos reis e trouxemos um rei da astrologia. E, por acaso, é o nosso professor, João Medeiros, não é, João? Por acaso. Portanto, hoje, décima sessão. 10ª tertúlia, Casa 10, Xana, João Medeiros. Bem, claro, número 1. Voltamos outra vez ao número 1. E então tínhamos de ter aqui a presença, pelo menos quem eu considero o meu mestre na astrologia que me iniciou num caminho, vou chamar de caminho iniciático. Olha, Luís, eu trouxe os livros todos. Mas quem vai apresentar és tu, não é? É verdade, sou eu que me cabe esta imensa honra de apresentar o meu professor. Apresenta lá. Não, eu acho que deixa-me só antes de apresentar o João. Deixa-me só falar da parte chata. Pois é. A parte das regras são muito rápidas, porque depois aquilo dá Olha, alguém chato no meu telefone. Pois é, quem está a falar é a Rita. Olha, é uma das regras, Alexandra. Não podem ter microfones abertos. Quando quiserem fazer perguntas, já sabem que a primeira parte é o João que vai dar a sua palestra sobre 2022 e sobre o papel do astrólogo nos tempos modernos. A primeira meia hora é do João, sem ninguém interromper. Depois dizemos um adeus ao YouTube e depois é a nossa meia hora privada que vocês podem interromper à vontade. Mas só quando fizerem a vossa pergunta. E para saber a vossa pergunta, escrevam no chat para a gente se orientar. Não é, Luís? Pedimos a todos a câmara aberta, porque afinal é uma tertúlia, não é? Gostamos de olhar cara a cara. Agradecemos a vossa partilha, mesmo que estejam na cama a dormir. Não é, Luís? Eu adoro ver o quarto de toda a gente. A família está toda a relaxar, e em vez de estar a relaxar, vêm assistir e ampliar a sua consciência e a sua sabedoria aqui presentes. Connosco, Luís, vamos dar as boas-vindas aos primeiros membros que hoje inauguram, não é? Com a vinda do nosso João Medeiros. Temos muitas caras de aos novos membros. Felicitações. Luís, e agora sim, apresenta o nosso João Medeiros, não é? Então, cabe a mim apresentar o João Medeiros, que é o meu primeiro professor e que guardo tenho muitas recordações. Realmente foi como abrir as portas. Mas não é isso que estou aqui a falar. O que me interessa é João Medeiros. Bem, o João Medeiros, pelo menos, no mínimo, há mais de 20 anos se dedica à astrologia. Sou por volta de 2003. Por acaso, sou bilhetividade astrológica. Sol Virgem, ascendente em Peixe e a Lua em... não sei. Touro. Touro. Teve uma formação de base matemática, licenciou-se em Economia pela Universidade Nova de Lisboa em 1998. E isto é importante, com distinção, virgem, claro. Foi um bolseiro e andou em Erasmus pela Suécia e pela França. E trabalhou no Instituto Nacional de Estatística entre 99 e 2003 e, paralelamente, também se dedicou ao estudo de astrologia, psicologia, esoterismo e outras atividades durante esse período. E em 2013, após ter complementado os seus estudos na Academia de Estudos Astrológicos, dedicou-se a tempo inteiro à atividade, como consultoria profissional e dando formação. Os estudos da astrologia é da parte psicológica, medieval, esotérica, mundana, e é disso até que vamos tratar hoje, como todos. Luís, acelera porque... Claro. Então pronto. Quando for os livros, avisa-me que eu vou mostrando um. Claro. Então podemos já passar para os livros, porque os livros para mim é muito importante, que é, em 2004 publicou o livro Oceano Ascendente, em 2004 pela editora Pergaminho, em 2013 o livro... Não precisas da editora, para dar ritmo. Então pronto, vamos dar ritmo, bora. Está aqui. Mas é muito importante. Adormecem, percebes? Deixa-me aqui. Ok, em 2013 a Carta, um clássico. Em 2017 o Zodíaco de Portugal. E em 2000, rápido. E em 2020 o Panteão, que é uma compilação dos melhores artigos, dos seus melhores artigos publicados.
Ah, do vá, redator. E agora, claro, em 2021, o livro A Hora de Pessoa, que eu também tenho um exemplar, não tinha eu aqui, A Astrologia da Mensagem, que é um livro bastante curioso, que eu já estou a ler e está na minha mesa de cabeceira. E eu, por acaso, disse que fazia um sorteio, mas tem que ser depois desta palestra, porque não tive tempo. É depois. Enfim, tem outras paixões, o currículo não lhes falta, e falta aqui uma coisa que eu disse, que é uma boa motivo do currículo, que foi pai há pouco tempo, portanto, todo este currículo, ser pai é uma Ai, do coisa menino que faz anos no mesmo dia que o meu menino, é? Combinámos, aí, João. Portanto, não falta é currículo, e essa de certeza será uma das melhores experiências que deve ter aprendido para ser pai. Passo a palavra ao João, mas com uma pergunta de provocação, que é: como é que arranjas tempo para fazer tudo isto e mais ainda estar a evoluir numa fusão, digamos, entre a astrologia e ainda coaches, e tens tempo para isto tudo e mais um filho? Isto realmente é um mistério. Isso é mesmo aquela coisa de virgem, de formiga que trabalha e que tem uma missão muito missânica que lhe traz o ascendente em peixe. Passa por provocação. Olha, eu vou responder essa pergunta, Luís, mas antes de tudo quero agradecer aqui o convite da Astrolusofonia, em nome aqui também da Alexandra e do Luís, que são os queridos, e que eu tive também o prazer de os ter como alunos, e lembro-me com muita saudade da vossa turma, que foi das melhores turmas, em que nós fizemos grandes festas, e que foi mesmo uma turma para mim do coração. Claro que todas as turmas são boas, mas lembro-me com muita alegria e com muita saudade desses tempos. Agora estamos em tempos diferentes de pandemia, mas quero sobretudo dar-vos os parabéns por esta iniciativa da Astrolusofonia, que eu devo dizer que, apesar de ser virgem e que me comovo com pouca coisa, fico comovido de ver assim pessoas, vamos lá ver, do mundo lusófono, do Brasil e fora de Portugal, unidos por esta mesma paixão que todos temos. E, de certa forma, não sendo eu uma pessoa de se comover com nada facilmente, de vez em quando com outro filme eu venho assim uma lagriminha ao canto do olho. Mas, com toda a franqueza, quando vi as vossas caras, fiquei comovido. E estou um bocado comovido. E quero dar aqui os parabéns a estes dois meninos de signo touro e de signo caranguejo por conseguirem unir-nos numa das poucas linguagens, na minha opinião, que nos próximos tempos ou nas próximas décadas pode salvar ou ajudar a humanidade. Porque um dos problemas da humanidade neste momento é que se esqueceu completamente da sua espiritualidade. A tecnologia evoluiu espetacularmente, mas a espiritualidade não evoluiu tão espetacularmente. E devido a esse grande fosso, que nós, enquanto estudantes de astrologia e de espiritualidade, também temos o dever de diminuir essa distância, mas sem dúvida que é uma linguagem que eu acho que vai ser muito necessária que seja expandida nos próximos anos e nos próximos tempos, porque as pessoas vão precisar de muitas respostas, vão estar muito perdidas. Isso é uma linguagem que desde há muitos séculos permite nós entendermos o que é que se passa na nossa vida e no mundo. É esta linguagem que tanto amamos. Portanto, daqui o meu abraço a todos e muito grato pela vossa presença aqui nesta noite do Dia de Reis, ainda por cima tão especial, Dia do Astrólogo. Eu já percebi que há aqui, de facto, pessoas do Brasil, e eu vou falar mais devagar do que falo normalmente, porque eu normalmente falo muito depressa. Então, se eu por acaso falar muito rápido, avisem-me, está bem? E eu falo mais lento. Pronto. Em relação, e já vou responder, portanto, só para responder muito rapidamente à questão do Luís, que é, bom, consegue-se fazer muita coisa porque se vai percebendo ao longo da vida de atitudes que temos que tomar. Eu era uma pessoa que trabalhava todos os fins de semana, praticamente, dava cursos quase todos os fins de semana, e vocês são dessa época, Luís e Alexandra, mas todos temos os nossos Saturnos para trabalhar, e o meu Saturno é na casa 5, e eu desde que fui pai, de facto, tive que alinhar aqui, já não dou praticamente nenhum curso, dei um curso de fim de semana no ano todo, 2021, para verem a grande diferença, já não trabalho aos fins de semana e trabalho muito menos tempo, ganhando mais dinheiro e estando em pandemia. E eu vou falar disso mais à frente, quando falar do papel do astrólogo e da revolução que eu vivi enquanto astrólogo e que penso que seja útil ao nosso público, e penso que há aqui muitos astrólogos e que poderão também estar nesse caminho. Pronto, mas isso eu falarei mais à frente. Entretanto, quero só dizer, como eu tenho aqui pouco tempo, não é?
a tal meia hora, que já deve ter passado alguns minutos. Não começou, vai começar agora. Vai começar agora, pronto. Tu ainda não começaste a falar. Agora, não achas, Luís? Claro, então, isso é óbvio. Ok, só conta a partir de agora. A partir de agora, vais começar a falar agora? Sim. A partir de agora, 30 minutos. Portanto, são 10h40 até às 11h10. É tudo teu. Ok, ótimo. Pode interromper. E muito Pronto, então, tendo em conta esta meia hora, eu gostava de dividi-la em duas partes. A primeiros 15 minutos a falar um pouco do ano 2022, já que estamos praticamente, já entramos no ano 2022, embora não no ano 2022 astrológico. E a segunda parte, então, falar do papel do astrólogo. Não é que tenha uma relação total com o ano 2022 em específico, mas é um dos temas que eu acho também interessante para este grupo e para esta comunidade. Ou pelo menos um contributo que acho que posso dar. Tendo em conta isto, e começando no ano 2022, há aqui uma polémica que nós temos sempre em relação aos anos dominantes. Há astrólogos que acham que é uma estupidez haver um planeta dominante para um determinado ano. Eu também achava que era uma estupidez, portanto, haver só um planeta que governa a energia de determinado ano, até começar a investigar e a estudar e a sentir e a testar métodos, até entender que, de facto, faz algum sentido. Não só nós considerarmos um planeta dominante do ano, como considerarmos o elemento dominante do ano. Até por outra razão muito simples, que é para não ficarmos atrás dos astrólogos chineses que têm essa mania de considerar que é o ano do rato, ou do macaco, ou do dragão, ou do tigre de metal, e até por uma questão de marketing era interessante que a comunidade astrológica tivesse uma visão um pouco mais consensual. Mas pronto, tendo em conta isto, nós sabemos que astrologicamente o ano zodiacal começa mais no fim de março, não é? Quando começa o equinócio da primavera no hemisfério norte. E, portanto, quando nós falamos de um planeta governante do ano, nós estamos a falar de que há este inverno, nos invernos em geral, já há uma espécie de mistura entre duas energias dominantes, entre do planeta do ano anterior, neste caso 2021, e no planeta do ano seguinte, neste caso 2022. Mas, não obstante isso, antes desse enquadramento do planeta que eu acho que governa o ano, o que é que isso significa, e do elemento que governa o ano, eu penso que é relativamente consensual que os astrólogos percebam que pode haver um elemento que domina o ano. E o elemento que domina o ano há um critério bastante, mais ou menos, fácil de perceber, que será aquele elemento por onde transitam mais planetas. Pronto, há anos em que isso é fácil de perceber, há outros anos em que não é tão fácil de perceber. Na minha opinião, em 2021, esse elemento foi o elemento ar, e em 2022, esse elemento também é o elemento ar. Okay? Não estou a falar do planeta, estou a falar do elemento. Neste caso, porque temos Marte a transitar em Gêmeos muitos meses, no final do ano, continuamos com Saturno em Aquário e temos algumas retrogradações de Mercúrio a começar em ar, o que quer dizer que ele também lá está há mais alguns dias. Portanto, eu considero que não é assim tão controverso, podemos dizer que o ar é o elemento que domina o ano 2022. Vamos ver o que é que isso pode querer dizer. Mas, antes disso, há que perceber um contexto maior. E o contexto maior é, como vocês sabem, a grande mutação que está a acontecer desde 2020, 2021 e o trânsito de Saturno em Aquário, que governa estes 3 anos, de certo modo, até março de 2023, e que é um ciclo que eu tenho estudado particularmente, os ingressos de Saturno, e que eu acho que são absolutamente brutais ou colossais para entender as grandes mudanças do mundo. Só para terem uma ideia, desde 1900 até 2020 houve mais ou menos 50 ingressos de Saturno no novo signo. E quando eu digo ingresso ao mapa do ingresso de Saturno, eu estou a falar do momento em que ele entra num signo pela primeira vez. Por exemplo, Saturno entrou em Aquário em março de 2020, mas depois saiu de Aquário e voltou a entrar em Aquário mais tarde. Não é o mapa da segunda vez que ele entra, é da primeira vez que entra. Então, se nós fizermos isto para o século todo XX, por exemplo, nós encontramos as seguintes curiosidades. Houve apenas 3 vezes desses 50 ingressos em que Saturno fez ou quadratura ou oposição em signos não dissociados com o planeta Marte. Okay? Como vocês sabem, o ângulo de quadratura ou oposição é o ângulo mais tenso que existe, e o planeta Marte, como mais do que sabem, é o planeta da guerra, certo?
Adivinhem quais é que foram esses 3 anos? Esses 3 anos, únicas vezes no século XX inteiro, em que Saturno, ao entrar num signo, fez tensão com o planeta Marte. E esses 3 anos foram 1914, 1929 e 1939. Portanto, como vocês sabem, isto é o equivalente a ganhar o Euromilhões. Okay? Em termos de probabilidades, isto acontecer é quase a mesma probabilidade de ganhar o Euromilhões. Ou seja, as 2 grandes guerras e a Grande Depressão, foi o início dos períodos mais críticos do século XX, começaram todas nas únicas vezes e nos únicos anos, em 100 e tal anos, 120, em que Saturno, ao entrar no signo, fez um ângulo tenso com o planeta Marte, num signo não dissociado. Portanto, foi isto que me chamou a atenção para a importância dos trânsitos do ingresso de Saturno. O ingresso de Saturno, que eu chamo de ingresso de Saturno do século XX, que eu chamo de combustão do século, aconteceu em 1944, válida até 1946, em que o Saturno estava combusto em Caranguejos, conjunto a Vênus e em quadratura a Neptuno, e conjunção à Lua. Conjunção do século, porque não houve outro ingresso com tantas conjunções e com aquela grau de magnitude. E como vocês sabem, foi outro período de viragem completa da história mundial, com o fim da Segunda Guerra, com a bomba de Hiroshima. Viragem completa. Cereja em cima do bolo. Outro ingresso também muito significativo foi a entrada de Saturno em Capricórnio em 88, que teve também muitas conjunções. A Urano, a Neptuno, a Lua, enfim. E coincidiu com a época da queda do Muro de Berlim, do colapso do comunismo. Então, o que é que acontece? O ingresso de 2020 de Saturno, em termos de magnitude, não estou a falar em termos de serem exatamente os mesmos acontecimentos, mas em termos de magnitude, ou seja, de importância transformativa na sociedade, e que equivale ao período 2020 e 2023, está, no mínimo, ao nível dos outros 2 ingressos mais poderosos, okay, de todo o século XX. Ou seja, o que acontece é que esta fase que estamos a viver, 2020 e 2023, e que algumas pessoas ainda não se aperceberam, é absolutamente histórica. É a maior viragem dos últimos 50 anos, ou dos últimos 70 anos na história da humanidade, provavelmente, só equivalente, e mesmo assim pode superar, o colapso do comunismo e o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, neste ano 2022, é quando eu acho que isto vai ser mais claro para aqueles que ainda não entenderam o que é que está a acontecer na política mundial. Que é como se estivéssemos a ver um filme de ficção científica, basicamente. Ou seja, o grau de coisas estranhas que estão a acontecer nos diversos países, e no nosso também português, é uma coisa mesmo aquariana, é tipo quase loucura o que está a acontecer. Portanto, é quase no domínio da loucura ou da ficção o que está a passar. E em 2022, na minha opinião, vai ser uma evidência maior pelas tensões que vão surgir, pelas crispações que vão surgir, porque é um ano governado pelo planeta Marte, já vou explicar qual é que é o critério, ainda por cima em ar, que é o elemento humano, ficando ele em Gêmeos durante mais tempo, que também é um signo humano, de irmão contra irmão. Então, na minha opinião, irá acontecer um avolumar de tensões, porque isso é que é o típico nos anos de Marte, como foi o ano 2001, 2015, onde tivemos o terrorismo islâmico, do Estado Islâmico, 2008, a recessão do Lehman Brothers, ou a crise do Lehman Brothers, ou o colapso, digamos assim. 2001, já sabem, Torres Gêmeas, e outros anos de Marte, que também foram particularmente ou de crises financeiras, ou de crises energéticas, como foi a crise do petróleo em 73, que é outra coisa que pode acontecer este ano. Greves de transportes, abastecimentos de mercadorias a faltarem e, portanto, economias a terem dificuldade e mais protestos das pessoas. E, portanto, é o terceiro, na minha opinião, é o terceiro capítulo da pandemia, é o capítulo 3 da pandemia. O primeiro capítulo foi os lockdowns, e quando isto tudo começou em 2020. O segundo capítulo, estas são as campanhas de vacinação. E o terceiro capítulo, na minha opinião, será mais imposição de regras, para além do que são as liberdades e os direitos dos povos, o que, por sua vez, irá gerar uma reação de confrontação e de violência, em alguns casos, mais do que noutros.
não provavelmente no ano todo, mas acredito eu que haja aqui uma ajuda de Júpiter em peixes até abril, sobretudo porque em abril temos algumas conjunções relativamente raras, como Júpiter em conjunção a Neptuno em peixes e a Vênus, e historicamente também são épocas em que há revoluções no sentido da afirmação dos direitos humanos. Por exemplo, a Revolução do 25 de Abril em Portugal aconteceu com Neptuno no signo de Júpiter, com Júpiter em peixes e com Vênus em peixes. Só que, com uma grande diferença em relação a estes tempos, é que Saturno também estava em Caranguejo com a exaltação de Júpiter. E Marte também estava em Caranguejo, que é a exaltação de Júpiter. Então Júpiter ganhava, enquanto que em 2022 não ganha. Quanto muito, anda lado a lado e frente a frente com Saturno em Aquário. O que quer dizer que vai haver uma natural polarização entre movimentos de mais manifestação da liberdade individual. Vou falar sobretudo da campanha da pandemia e das vacinas, porque as pessoas vão ter que levar com 5, 6 e 7 vacinas e vão-se começar a questionar sobre isso, quem ainda não se questionou. E, por outro lado, um governo ou governos que acham que é a melhor coisa e, por sua vez, podem estar a ser manipulados por outras vias. Então, na minha opinião, irá acontecer mais desta colisão e, ainda que com alguma vantagem para os movimentos de chamada de atenção aos limites que estão a ser ultrapassados até abril, mas depois de abril, como sabem, Júpiter entra em Carneiro e, portanto, se já seria um ano de Marte, pelas minhas, pelo menos, tabelas que eu considero mais realistas, atendendo aos estudos que fiz, e que, no fundo, onde é que vem este esquema do ano de Marte? Vem do ciclo solar primário dos profetas adaptado, que é um ciclo cabalístico do qual já falava Sefarial. Mas é uma adaptação, eu não sigo, como alguns outros astrólogos, a quebra de série quando chegou o ano 2016, e, portanto, esses astrólogos dizem que é ano de Mercúrio, tal como dizem que 2020 é ano do Sol. Eu respeito, a minha opinião é diferente, tendo em conta os estudos que fiz. Por exemplo, 2020 seria, por 3 critérios diferentes, um ano de Saturno. O que nos podia dizer o contrário seria um mapa do ingresso do Sol em Carneiro, que é o terceiro critério para se analisar, na minha opinião, o novo ano. Primeiro, o signo dominante. Segundo, se há um planeta regente segundo a estrela dos magos. E terceiro, como é que está o ingresso do Sol em Carneiro. Então, o critério que eu uso é o astro que forma o ângulo mais exato com o Sol quando o Sol entra em Carneiro, independentemente se é uma conjunção, se é um trígono, se é uma oposição ou o que for. E é um critério que tem feito bastante sentido. Então, segundo esse critério, é Plutão, que é um transpessoal, que ganha para o ano civil, o ano zodiacal 2022. E como sabem, Plutão, que ainda por cima faz quadratura à Lua, que é o povo, não é um planeta muito meiguinho. Pelo contrário, está associado à corrupção, à manipulação e ao crime, e, portanto, não facilita muito este contexto do ano 2022. Eu sou um otimista nato, eu por natureza sou muito ingênuo e otimista, mas com Saturno em Aquário nós somos otimistas, estamos tramados. Não podemos ser demasiado otimistas, porque Saturno em Aquário é muito realismo e frieza. Então, a minha perspectiva para 2022 é de um ano conturbado, possivelmente com crises financeiras e algumas ameaças de guerras civis em alguns países, ou greves, ou cortes de energia, mais imposição de deveres no tema das vacinações e também mais resposta a esses mesmos temas, com alguma capacidade até abril, menos a partir daí, embora no final do ano Júpiter volte a estar em peixe, então provavelmente a época mais crítica até será as últimas semanas de dezembro e primeiras de janeiro de 2023, ok? Também são os últimos graus de Saturno em Aquário, que são, como sabem, os graus anaréticos, onde os dramas são ainda maiores, ok? Então, eu não vou falar de signo a signo, porque isso vocês sabem também que não é assim muito linear, mas obviamente quem tem o Sol ou ascendente onde passa Júpiter, como sempre, pode estar beneficiado, particularmente porque Júpiter vai estar ainda domiciliado durante parte do ano, e ele é o governante do ano 2021 ainda, o que quer dizer que ainda temos 3 meses de Júpiter, que é um astro que historicamente, quando temos anos de Júpiter, favorece que haja mais expressão dos direitos humanos e, sobretudo, o desenvolvimento da ciência, que é um ponto positivo de 2022,
pela questão de termos Júpiter em Carneiro e Saturno em Aquário, e também outro ponto positivo é a astrologia em si, ou a espiritualidade, ok? Que tende a crescer, como aliás a notoriedade da astrologia tem crescido, ou a procura pela astrologia desde a pandemia. Pelo menos no ano da pandemia cresceu 20% a 25%, ou seja, os resultados e as receitas de programas e de cursos de astrologia, procura da astrologia. Tá bom? Portanto, eu acho que para a espiritualidade e para novos movimentos políticos é positivo. Em geral, para a humanidade é positivo porque vai haver choques e as pessoas vão ter que se mexer, porque em anos de Marte as pessoas tornam-se um bocadinho mais conflituosas, portanto vão ter que se afirmar mais, e isso é bom em termos transformativos, porque há muitas pessoas que ainda não perceberam de alguma manipulação, alguma hipnose que existe em muitos governantes e em muitos estados, e de muitos abusos e surreais que estão a acontecer. Mas pronto, eu aqui entrei com a minha opinião pessoal, espero que não me levem a mal, porque de tal forma o mundo está a mudar que é impossível não ter uma opinião pessoal. Espero que não tenha melindrado ninguém, mas não consigo deixar de ter essa opinião, tendo em conta o que eu acho que está a acontecer e que nós também, astrólogos, devemos acordar e ter algum espírito crítico e procurar fontes de informação que não sejam as fontes convencionais. Como vocês sabem, existe um grau de manipulação absolutamente gigantesco nesta grande operação de marketing que está a acontecer dos jornais e das principais cadeias de televisão. Mas pronto, isto é a minha opinião. Isso faz parte também de Marte em Gêmeos, é haver mais conflito de informação e contra-informação. Ou seja, o perceber qual é que é a verdade em 2022, que é, no fundo, a missão de 2022, é perceber qual é que é a verdade sobre tanta informação e estudos para aqui e para acolá, vai ser um dos temas. E, portanto, eu acredito que haja mais luta por informação e muita confusão em relação à informação. Marte em Gêmeos, muito importante nos últimos 5 meses, como sabem, afeta transportes. Portanto, eu acho que a questão das energias, dos combustíveis e das greves pode se tornar mais acentuado. Posto isto, o segundo meu tópico era o papel do astrólogo, porque já não tenho muito tempo, e pego nesta questão não tanto sobre a ligação com 2022 em específico, mas da minha visão dos novos tempos, desta era de Aquário, ou pelo menos destes 20 anos, dos ciclos de Júpiter, Saturno e Aquário, qual é que eu acho que deve ser o salto quântico que o astrólogo deve fazer. Então, eu considero que existem 4 figuras ou 4 facetas do astrólogo, ok? Umas que têm umas raízes mais antigas, outras mais modernas. Essas 4 facetas são: a primeira é a faceta do sacerdote ou do mago, que tinha uma intervenção mais ritualista, com mais ligação aos elementos e à natureza, porque tinha que ver os planetas, e inclusivamente uma postura no limiar da astrologia mágica e talismânica, ok? Ou seja, era uma astrologia de intervenção e de comunicação e até negociação com os espíritos, e de criação, inclusivamente, de amuletos e de outro tipo de rituais que entraram em desuso, como é óbvio, mas que, na minha opinião, não está fora de questão que regressem no futuro. Já agora há aqui um astrólogo do grupo, e que foi meu aluno e brilhante aluno, que pratica astrologia ou praticou a astrologia talismânica, que é o Simão Cortês, e que já criou vários amuletos e que tem experiência, e se ele ainda não falou disso numa tertúlia, devia falar. E acho que não está completamente em desuso essa faceta do mago, do sacerdote, pela simples razão que muitas vezes os cinemas e as séries e os filmes também já retratam muito daquilo que vai acontecer no futuro. E nós tivemos uma geração que cresceu com o Harry Potter. Então, o facto de termos tido uma geração que cresceu com o Harry Potter, na minha opinião, sinaliza que quando essa geração tiver 30, 40 anos, pode estar muito mais aberta para a astrologia e também para a astrologia ritualística e talismânica. Ok? Embora isso já seja, pode haver magia branca ou magia negra, mas acho que vai estar mais aberta para esse tipo de astrologias, que funciona, digo-vos já, embora seja perigosíssima. Ok? Mas pronto, esse género de magos ou de sacerdotes estavam mais alinhados com o tipo de astrologia eletiva ou mundial, ou seja, também avisavam os reis dos eclipses, ou quando havia oclusões ou conjunções de planetas,
e isto também criavam rituais nos solstícios, nos equinócios, e inclusive uma arquitetura toda à volta desses rituais. Bom, primeira faceta. Segunda faceta. A faceta do astrólogo oráculo ou adivinho, que é uma faceta cujos expoentes máximos foram, por exemplo, Guido Bonatti e particularmente William Lilly, que na minha opinião foi o craque dos craques da astrologia técnica no mundo de sempre, porque a astrologia, o nível da astrologia técnica ele praticava mesmo para os níveis de hoje, era fora do normal. Portanto, ele não tinha computador, não tinha os recursos que nós temos, teve que aprender várias línguas, inclusive o latim, e saber matemática e astronomia, e tinha interpretações realmente fabulosas. Olha, o Simão está cá, não tinha visto, estavas cá. Viva Simão, acabei de falar de ti. E, portanto, essa segunda faceta do astrólogo adivinho, que não era apenas adivinho, porque mesmo no caso do Bonatti e do Lilly davam conselhos de guerra, ou conselhos aos políticos, mas a técnica em si estava mais voltada para a previsão. Estava mais voltada para a previsão e para, pronto, uma clara noção das hipóteses e do desenvolvimento dos eventos. Portanto, esta astrologia era mais do género horária e mais do género também da astrologia mundial, e o Lilly também foi um grande profissional da astrologia mundial para as condições que tinha no momento. Tinha um pouco a vertente de aconselhamento, mas claramente as pessoas, pronto, era uma astrologia mais de futurologia, propriamente dita. Esse ramo também está um pouco em desuso, não completamente. Ainda há astrólogos hoje em dia horaristas, ou seja, que seguem a tradição horária e que é a única coisa que fazem, embora não seja isso que seja a grande necessidade das pessoas atualmente. Eu sou fã da astrologia mundial, eu sou doido por astrologia horária, já tive fases de completo vício, como se fosse um toxicodependente, e o Simão acompanhou-me nessa fase, e a Alexandra Rua e o Luís Gomes até que fazia os mapas dos campeonatos de futebol. Tal era a minha panca com a astrologia horária, e acho um ramo incrível e fascinante. Eu sou fã de todos os ramos da astrologia horária e não descarto nenhum. Mas, hoje em dia, só alguns casos, como por exemplo John Frawley, é que são horaristas puros, que já quase não há. E há uma razão para que isso aconteça. Bom, terceira faceta. Essa terceira faceta, ou a terceira figura do astrólogo, que nasceu sobretudo com a revolução da astrologia humanista, com o Dane Rudyard, é o astrólogo psicólogo, ou psicoastrólogo. Um astrólogo que é mais conselheiro, que articula os arquétipos já integrando a psicologia de Jung ou de Freud. Ele hoje é o inconsciente, como vocês sabem, e assim por diante, o Saturno superego. Pronto, e já tem aqui uma faceta mais terapêutica, ou seja, já é um astrólogo que está entre o terapeuta e o psicólogo, dá conselhos, mas compreende a pessoa, e digamos que é aqui, século XX, que entra a astrologia natal mais a sério, porque, como vocês sabem, eram raros os dados de nascimento fiáveis que havia, a não ser dos reis. E por isso é que os astrólogos só faziam praticamente os mapas natais dos reis e dos príncipes. E, sobretudo, para saber se eles duravam muito tempo ou não. Então, a primeira coisa que o astrólogo fazia era um diagnóstico de longevidade em relação ao rei ou ao príncipe. Portanto, também uma astrologia natal que era mais de futuro, mais de adivinhação do que de autoconsciência. Então, esta terceira revolução, ou seja, o astrólogo moderno, e hoje a maioria das pessoas que está na astrologia vive este papel do astrólogo moderno, que já não tenta adivinhar tudo, já não é um ritualista mágico, que tenta pôr a pessoa virada para o sol, no equinócio, e a comer ervas de determinada espécie. É um astrólogo que compreende, ouve, que dá algum aconselhamento e que já tem alguma profundidade no seu conhecimento da psicologia humana. Ou até já pode ter feito um curso de psicologia. Contudo, o que eu acho que acontece é que nós estamos a viver a necessidade de um quarto papel do astrólogo, que eu considero uma revolução no papel do astrólogo, e que difere desta terceira faceta, que eu julgo que a maioria das pessoas aqui que é astrólogo provavelmente é aquela faceta que faz, ou seja, a astrologia natal e numa perspectiva psicológica. Não de adivinhação, mas de ajudar a pessoa na sua vida, certo?
Então, esta postura deste astrólogo convencional moderno, normalmente tem uma filosofia. E essa filosofia é: eu faço uma consulta de vez em quando a quem me procura e está o serviço feito. Porque o diagnóstico é tão completo e tão perfeito que, pelo menos para um ano, a pessoa já tem informação suficiente e não precisa de me procurar, pelo menos durante um ano. Vai à sua vida e depois há de se desenvolver ou de se trabalhar. Certo? Alexandre, eu sei que faltam 5 minutos, não é preciso pôr o sino, está bem? Sabes que eu sou virginiano e também estou atento ao relógio. Bom, então, para dizer que essa quarta revolução, se o astrólogo atual é um pouco vago e não precisa de saber muita técnica astrológica, não precisa de saber, por exemplo, o que é um aspecto... A maioria dos astrólogos que praticam hoje em dia a astrologia, se calhar não sabe o que é um aspecto separativo ou aplicativo. Ou não sabe o que é, por exemplo, uma semiquadratura, certo? Não sabe o que é um antíxia. Não sabe o que é um antíxia. E se calhar não precisa de saber, ok? Ou seja, não precisa de saber muita técnica da astrologia em si. Precisa de saber um pouco mais de psicologia e de saber estar com o cliente e ouvir o cliente. Mas a quarta postura do astrólogo, e que é aquela que eu nos últimos 2, 3 anos tenho assumido mais, é um astrólogo de empoderamento e de coaching, ou seja, em que acredita e percebe que o melhor serviço que pode fazer ao cliente não é uma consulta de vez em quando, mas é um acompanhamento regular, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, durante, no mínimo dos mínimos, 6 meses. No mínimo dos mínimos, 6 meses. Acompanhamento quinzenal ou mensal, ou até semanal, se bem que semanal provavelmente é um exagero, mas ou quinzenal ou mensal, mínimo 6 meses, idealmente 1 ano. Porquê? Porque é um verdadeiro desperdício gigantesco nós levantarmos tantas possibilidades com o mapa, que é o instrumento de raio-x da personalidade mais fabuloso que existe à face da Terra, e vocês provavelmente, como são fãs da astrologia como eu, concordam com o que eu digo, sendo o instrumento de raio-x da personalidade mais fabuloso que nós podemos ter acesso, nós desperdiçamos recursos valiosíssimos com o tesouro que temos à frente. Ou seja, a nossa missão não é só de vez em quando falar do ascendente da pessoa ou do Saturno, mas é ajudá-la, ouvindo-a mais, e nós próprios, tendo mais ou ferramentas diferentes da astrologia, acompanharmos a pessoa a manifestar e a viver em pleno um ascendente leão, ou um ascendente touro, ou um Saturno de casa 10, ou um Saturno de casa 2, é nós ajudarmos com outras ferramentas paralelas à astrologia, como as ferramentas da psicologia, ou das constelações sistémicas, ou do coaching, fundido com a astrologia, aproveitando o absoluto tesouro que é o mapa astrológico, mas ajudando a pessoa a ter mais resultados. Por isto, a pessoa vai pagar muito mais ao astrólogo, porque vai receber muito mais resultados. Eu sei disto por experiência. Eu tinha clientes que me consultavam uma vez por ano e sempre que me consultavam, o problema era o mesmo. E quando eu passei a acompanhar mensalmente, deram um salto de resultados histórico no contexto da sua vida toda. Ou seja, eu como fiz isto com clientes, que eu acompanhava de vez em quando, depois passei a acompanhar regularmente, percebi o nível de resultados. Então, isto tem muitas vantagens. Tem uma vantagem para o astrólogo, que ele recebe mais rendimento, leva a outro nível o seu trabalho, ou seja, outro nível de qualidade e de profundidade, que era, na verdade, o que Dane Rudyard pretendia. O que Dane Rudyard queria fazer com a astrologia humanista era isso mesmo, pôr a astrologia ao serviço do empoderamento do ser humano e do seu nível de consciência. Só com uma consulta de vez em quando não basta. E as pessoas querem isto e precisam disto. Precisam do acompanhamento de alguém que saiba psicologia, de coaching, de astrologia, mas não precisa de saber muito de progressões ou de trânsitos. Não precisa de saber muita técnica de progressões ou trânsitos, mas precisa de saber o que é uma casa, muito bem. Precisa de saber muito bem o que é um signo, o que é um Saturno em Leão, Saturno em Peixe. Precisa de saber bem o que são as casas e os planetas e os aspectos. A parte substancial da base da astrologia natal precisa de saber. Não precisa de saber tanto, por exemplo, dos trânsitos, em grande rigor,
Porque o que é fundamental é a pessoa também sentir o seu processo, que ela própria também chegue lá e que tenha instrumentos para manifestar e viver esse potencial. Porque, e agora para terminar, eu também achava que quando comecei a estudar astrologia que me ia iluminar. E passados 10, 15 anos de estudar e praticar astrologia, olhei para mim e disse assim: João, tu não estás nada iluminado. Mas se vires os astrólogos à tua volta, eles também não estão iluminados. Então o que é que se anda aqui a falhar? Só estudar astrologia não chega. Nós temos que ter outros instrumentos, como os mantras, a programação do subconsciente, definição de objetivos paralelos com a astrologia, que nos ajudem a levar a pessoa mais longe e a viver o seu mapa. A viver o seu mapa. Porque muitas vezes nós mesmos estudamos astrologia, estamos 20 anos a olhar para o nosso mapa e não vemos o mapa. E eu vou rematar, para terminar, com aquilo que o Luís Gomes me disse. Por exemplo, ele perguntou-me, então como é que agora com um filho e tudo, e tens agora um filho com aos 46 anos, tenho um filho de 2 anos. Eu tenho Saturno na casa 5 em Caranguejo, ok? E todo o meu mapa caminha para a água. E eu, mesmo vendo o meu mapa, estive a negá-lo, achar que não estava a negar, estive a negá-lo durante 15 a 20 anos. Porque não queria ver a importância que era para mim viver uma casa 5 e viver a água, ok? E isto para dizer que nós às vezes entramos em estratagemas e o mapa já é uma desculpa e não é uma oportunidade. Então precisamos de pessoas de fora para nos acompanharem e para nos fazerem ver isso. Então, a quarta figura do astrólogo, na minha opinião, é a figura, podemos chamar um astrocoach ou um coach arquetípico, que de facto ajuda o mais possível o cliente com o fabuloso instrumento que tem, que permite criar um rapport muito superior a um coach normal, que é o mapa astrológico. E, portanto, para terminar um exemplo, nós sabemos que, vamos chamar uma pessoa com ascendente leão, que um dos temas do ascendente leão é, por exemplo, manifestar-se fisicamente como uma pessoa bonita, ter impacto físico, estar em palcos, viver em alegria, viver em paixão, viver em festa. E, portanto, todas as atividades físicas que concorrem nesse sentido, como desporto, a pessoa fazer apresentações públicas, etc., fazer eventos, organizar eventos, e esta é uma dica aqui para a Alexandra Rua, são importantes. Então, se a Alexandra Rua, por exemplo, fizesse coaching comigo, astro-coaching, este era um tema. Forma física, a apresentação dela enquanto leão, mais eventos onde ela conseguisse aparecer, e assim por diante. Então, há uma diferença entre, por exemplo, no meu caso, ascendente peixe, um coach iria ajudar-me a poder meditar mais vezes. Ou seja, eu focar na cabeça, de facto a meditação faz muita diferença e eu ir para o mar. Então, existe de facto um nível de mais profundidade que nós astrólogos podemos aceder. E, portanto, este era o meu contributo, já sei que estou no fim do tempo. São as 4 facetas do astrólogo: mago ou sacerdote, a astrologia mágica ou ritualística ou eletiva, o astrólogo oráculo adivinho mais horarista, ou mais astrologia horária e mundial, astrólogo psicólogo, mais astrologia contemporânea, moderna e natal, e finalmente o astrólogo coach ou de empoderamento, podemos considerar que é da astrologia natal sobretudo, mas que se une de muitas outras ferramentas. Portanto, o que nos interessa é servir e ajudar as pessoas. O que nos interessa é servir e ajudar as pessoas. Eu, embora seja apaixonado pela astrologia mundial e horária, tenho que dar a mão à palmatória, que é o que é que os meus clientes verdadeiramente precisam. O que é que eles precisam para melhorar a sua vida. E o que eles precisam, conclusão a que eu cheguei, é este 4º nível do astrólogo. E não tanto o 2º e não tanto o 3º. E, portanto, um abraço muito grande, que eu sei que agora terminamos a gravação e entramos noutra parte. E obrigado por estarem desse lado. Exatamente, João, é mesmo virgem. A sua estreia e domina as regras todas. Então, João, obrigada pela referência do meu ascendente leão. Realmente faço o meu melhor para estar em todas as festas e eventos como este. Claro. E acho muito engraçado tu teres ido então viver para o oeste, não é? Para o pé do mar. Agora já toda a gente percebeu porque é que tu foste para o oeste, não é? Para o pé de Peniche. Para o pé da água. Luís, e agora despedimos a parte pública. Quem quiser ouvir esta parte privada é muito fácil, não é, Luís?
É fácil, é só se inscrever à Astrolosofonia e vir fazer companhia connosco aqui, ao vivo, e fazer as perguntas. É esse a grande benesse estar aqui connosco. Se não, Exatamente. Por isso, adeus! tchau! Até o próximo mês se inscrever na Astrolosofonia. Basta um e-mail e está aqui connosco. Adeus! Digam todos adeus! Agora Tchau! vamos começar a nossa tertúlia!